Todos os dias, quando uma testemunha de Jeová vai no portão, bate na casa e o morador atende, não raro sai um crente evangélico e diz assim: vocês têm de ser testemunhas de Jesus, não de Jeová. Bom, eles se baseiam na passagem de Atos capítulo 1. Vamos dar uma olhada no versículo 8, ali diz que por ocasião dos últimos dias de Jesus na terra, na ascensão, Jesus Cristo, ele falando com seus seguidores, em Atos 1:8 nós lemos assim: Jesus disse: mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. Pois bem, esse texto mostrou claramente Jesus dizendo aos seus seguidores: vocês serão minhas testemunhas. Então, baseando-se nesse texto, muitos líderes religiosos evangélicos dizem que nós não devemos ser testemunhas de Jeová, mas sim testemunhas de Jesus. As testemunhas de Jeová, será que elas rejeitam a Jesus? Claro que não, é só acessar o jw.org e verá que realmente as testemunhas de Jeová têm Jesus como o exemplo a seguir. Tanto é que quando elas vão de casa em casa, aos dois elas estão seguindo um mandamento de Jesus. E ao pregar nas casas, estão seguindo o mandamento de Jesus. Jesus em Mateus 10 fala: ao entrardes na casa, cumprimentai a família. E nós vemos que ele enviava seus seguidores de dois. Por exemplo, nós podemos ler várias passagens que mostram isso. Lucas capítulo 10, por exemplo. Ali você vê claramente a Bíblia enfatizando isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Por favor, abra sua Bíblia aí. Dá uma olhadinha no Lucas capítulo 10. O versículo é o 1. Abri aqui, ó. Depois disso, o Senhor designou mais 70 e os enviou de 2 em 2. Pois bem, então aqui mostra que Jesus ele pregava e enviava os seus seguidores aqui. Olha, eu estou na página, na internet, olhando imagens, eu digitei JW, pregação de 2 em 2. Vamos ver aqui a pregação, como que Jesus fazia. Aqui tem uma representação, os apóstolos aqui, ó, indo aos dois, tá vendo? Batendo numa casa. Aqui outra imagem e abaixo, deixa eu ver aqui onde é que está a imagem principal, tá aqui. Eu mostrei até em um outro vídeo meu. Tá vendo aqui, olha, o Jesus Cristo e os apóstolos, os discípulos, 70 seguidores sendo enviados, olha, aos dois, nas cidades e aldeias, Hoje quem faz isso são esses que dizem que são testemunhas de Jesus? Não, eles não fazem, Eles vão apenas nas praças, às vezes faz aquele barulho, aquela gritaria, mas eles não fazem organizado, assim, igual Jesus falou, conforme nós vimos agora na Bíblia. Mas e a frase ser testemunha de Jeová? Será que é errado? Somos testemunhas de quem, afinal? Bom, testemunhas de Jeová ou testemunhas de Jesus? Vamos ver na própria Bíblia usada pelos evangélicos. No entanto, a versão que eu estou usando aqui é a versão João Ferreira de Almeida, 1819. Ou seja, de 200 e poucos anos atrás. Ali no Isaías, o profeta, ele registrou as palavras que Deus lhe falou. Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. E nessa passagem de Isaías 43, verso 10, olha só o que está registrado na Bíblia Almeida, a versão Almeida usada pelos evangélicos. Hoje é remover o nome de Deus, Mas a versão nessa época, de 1819, também em 1838, nós lemos assim: vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová, e meu servo a quem elegi, para que o saibais e me creais e entendais, que eu o mesmo sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou Jeová e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei e o fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós outros e vós sois minhas testemunhas, diz Jeová, de que eu sou o Deus. Pois bem, 3 vezes o nome de Deus apareceu aqui. Isaías escreveu essas palavras, e nós vemos que Isaías usou o nome de Deus 3 vezes. Eu posso tirar a prova aqui agora que eu costumo fazer isso. Vocês sabem que eu leciono os idiomas da Bíblia, Eu vou aqui, olha, na Bíblia, no texto da Bíblia BHS, a Bíblia hebraica mesmo, tá? Vamos conferir se tem o nome de Deus? Eu vou ler e traduzir, porque tem que ler e traduzir, Para que as pessoas tirem proveito. Isaías 43. Agora vamos aqui no versículo 10 ao 12, Vamos aqui ver como que diz o texto. O texto diz assim: Atem edai, vós sois testemunhas de mim, testemunhas minhas, Neum Yehová, é a pronunciação de Jeová. Ve avdi, o meu servo, Asher Bacharti, que eu escolhi, Lema'am Tedeu, e para que saibam, Veta'aminuli, e tenhais fé em mim,
Vetavinu, e entendais que Anihu, que eu sou ele, Lefanai lo notzar el. Antes de mim não foi formado nenhum Deus, Ve'aherai, depois de mim lo hié, não continuará a haver. Anohi, Anohi, Jeová, eu é que sou Jeová, Ve'en mibal adai Moshia, e além de mim não há Salvador. Anohi higadti, eu, aqui ele fala, eu declarei Ve'roshá eti, e salvei Ve'hishma eti, e fiz que fosse proclamado Ve'en bachem zar, e que não há entre vocês estranho, Deus estranho, aqui quer dizer, Ve'atem edai, vocês são as minhas testemunhas, Neum Yehová, é a pronunciação de Jeová, Va'ani el, e eu Deus, eu sou Deus, em outras palavras. Pois bem, aqui então o nome Yehová uma vez, Yehová duas vezes, Yehová o tetragrama 3 vezes, portanto, a versão João Ferreira de Almeida tinha o nome de Deus no Isaías 43, 10 ao 12. Aqui, vamos agora falar sobre o tema que estamos considerando, né? O tema é testemunhas de Jeová ou testemunhas de Jesus? Parece que 700 anos antes de Jesus, os israelitas, eles defendiam a adoração do Deus de Israel e o próprio Deus mandou essa mensagem: vocês são as minhas testemunhas. Isso significa que todo israelita fiel era uma testemunha ou testificava sobre Jeová. Ele falava sobre Jeová. O que significa testemunhar? O que significa ser testemunha? Muitos, de uma maneira zombeteira, dizem assim: vocês viram alguma briga para ser testemunha? Essas pessoas não sabem o significado da palavra testemunha. A palavra testemunha, vamos ver no dicionário? Vamos tirar nossa dúvida de qual é o significado? Vou pegar aqui um dicionário muito conhecido, é um dicionário teológico do Novo Testamento. Não é uma obra das Testemunhas de Jeová, não. E ele falando sobre a palavra testemunha, em hebraico ed, né? E no grego martis, que o Novo Testamento foi escrito em grego e o chamado Velho Testamento foi escrito em hebraico. Olha só o que diz o dicionário sobre a palavra testemunha. O conceito do testemunho é empregado tanto no sentido de testemunho de fatos certificáveis, como de testemunho de verdades, isto é, de tornar conhecidas e confessar convicções. Portanto, uma testemunha, o que ela faz, segundo esse dicionário aqui? Ela relata fatos com conhecimento pessoal direto, ou proclama conceitos ou verdades dos quais ela está convicta. Então, uma pessoa que é testemunha, ela não é só aquela que viu alguma coisa, mas é aquela pessoa que tem tanta convicção e certeza que ela repete a mensagem com convicção, ela fala, ela confessa. E isso ela faz repetidas vezes, porque é o sentido original da palavra hebraica ed. Então, ou seja, uma pessoa, quando ela tem certeza, baseado em entendimento e conhecimento de algo, e ela fica falando, ela está testemunhando. Esse é o significado da palavra testemunha. Então, quando aqui Deus fala em Isaías, né? Vós sois as minhas testemunhas. Então, todos os judeus daquele tempo eram testemunhas. A Bíblia ela fala que testemunhas, ou seja, testemunhas que davam testemunho sobre Deus e testificavam sobre ele, começou por Abel. Vamos ver na Bíblia Sagrada? Olha só, isso aqui não é só um jogo de palavras, gente. Abre a mente de vocês. Dá uma olhada aqui, ó. Hebreus, capítulo 11. Ele começa a falar de uma lista de pessoas fiéis a Deus e fala de Abel, que ele ofereceu a Deus um sacrifício de maior valor do que o de Caim. Tá vendo aí? De maior valor do que o de Caim. Aí diz, por meio dessa fé, ele, isto é, Abel, recebeu o testemunho de que era justo, pois Deus aprovou as suas dádivas. E embora esteja morto, ele ainda fala por meio da sua fé. Aí depois de falar de Abel, aqui fala de Enoque, né? Depois fala de Noé, no versículo 7, Abraão, no versículo 8. Todos estes, depois de falar de vários servos fiéis de Deus, aqui diz que todos esses morreram com fé, embora não recebessem as coisas prometidas. Ou seja, eles não estão no céu. Eles morreram e não receberam, mas eles aguardam isso. Estão ainda na sepultura comum da humanidade, aguardando a ressurreição. Por isso que aqui diz que eles não receberam as coisas prometidas em Hebreus 11:13. Então fala de uma quantidade muito grande de pessoas. Essas pessoas mencionadas aqui começou por Abel. E olha que interessante, aqui fala que ele dava testemunho. O versículo 4 diz que, embora morto, ainda fala. Né? Ele dava testemunho. Mas será que ele era uma testemunha? Tem alguém que diz isso? Claro, claro. A Hebreus 11 fala de uma lista de pessoas. Agora vamos continuar quando entra no Hebreus 12. Isso aqui, ó, os religiosos parece que estão lendo, mas não estão vendo. Ó o que diz, ó. Portanto,
Olha, o início do capítulo seguinte, ó. Visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, livremo-nos também de todo o peso e pecado que facilmente nos envolve. Então, aqui falou de várias pessoas que existiram, que foram fiéis, começando por Abel. E aí, quando chega no 12, o capítulo 12, o apóstolo, inspirado por Deus, Paulo, escreveu que todos eles eram o quê? Testemunhas. Testemunhas de quem, afinal? Isaías 43:10 fala que eles eram testemunhas de Jeová. Mas será que eles usavam o nome Jeová assim? Os meus vídeos que eu tenho aqui no meu canal mostram claramente que sim. Todos eles, gente. Se você pegar, por exemplo, o profeta Isaías, a gente já viu aqui, né? Isaías usou o nome de Deus. Vamos lá no profeta Jeremias. Jeremias também era uma testemunha, uma pessoa que falava de Jeová. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Olha o que Jeremias escreveu. Jeremias 10:10. Vai Jeová e Jeová, ó, Elohim emet, é verdadeiramente Deus. Hu Elohim Chaim, ele é o Deus vivo. O Melech Olam, e o rei por tempo indefinido ou para sempre. O rei eterno. Então aqui quem escreveu isso? Jeremias, ó, abreviação de Jeremias, né? Então Jeremias, ele era um adorador de Jeová, né? Se você ver por exemplo, Daniel, o profeta, também, porque Daniel fala até de Jeremias. Olha só, abre a sua Bíblia em Daniel. Olha o que diz Daniel 9. O profeta Daniel agora, vamos ver se ele usava o nome de Deus. Aqui as palavras escritas por Daniel, né? O capítulo 9, versículo 2. Bishenate ahat lemalecho, né? No ano primeiro do seu reinado, Ani Daniel, eu Daniel, Binoti Basefarim, compreendi pelos livros, Mispar Hashanim, o número dos anos, Asher Hayat Devar Yehová, em que veio a haver a palavra de Jeová, El Irmiah, para Jeremias, Hanavi, o profeta, Lemalot Lehorvot Yerushalayim, para se cumprir as devastações de Jerusalém, Shive'in Shana, 70 anos. Então Daniel escreveu que veio a haver a palavra de Jeová para Jeremias. Então Daniel também era um adorador de Jeová, viu só? Então todos eles do passado, minha gente, todos eles. Quer ver um outro? Vamos ver aqui, olha. Vamos ver quem mais era testemunha de Jeová, adorava Jeová. Vamos ver a história de Jonas, né? Jonas, aqui eu sinceramente eu estou indo aqui de improviso, não sei nem a parte que eu vou ler, mas Deus está me guiando aqui por meio da sua orientação. Vai ri devar Jeová el Yonah, e veio haver a palavra de Jeová para Jonas. Tá vendo? Ben Amitai, Lemor, filho de Amitai, dizendo: Cum, levanta, lech el Nínive, ha'ir ha'gedolah, vai para Nínive, a grande cidade. E a história a gente já sabe o que aconteceu, né? O interessante é que lá no final ele fala: eu sou hebreu e eu temo a Jeová. Olha só, achei a passagem. Olha só, o versículo 9. Vai Omer Alehem. E ele disse para eles, dentro do barco na ocasião, ó. Olha o que ele diz, ó. Ivri Anochi. Eu sou hebreu. Vet Jehová Elohei Hashamayim. E a Jeová, o Deus dos céus, Ani Yare. Eu temo. Tá vendo? Ele falou que era hebreu e que temia Jeová. Não era o Senhor. Eu não sou... eu temo o Senhor. Não existe isso, gente. Ele era hebreu e temia a quem? Ó, Jeová, aqui está o tetragrama, o nome de Deus. Se eu clicar aqui, vai apontar o dicionário de um evangélico, o senhor James Strong. Aqui já mudou a página, só está demorando para carregar. E olha o que James Strong coloca debaixo do tetragrama. Yodhe Vavehe. Ó, o nome proper name of God, o nome próprio de Deus, porque ele escrevia em inglês, né? James Strong, que fez o dicionário de Strong, né? Ele colocou que ele colocou aqui as vogais E ou A, para se ler Yehová, e ainda colocou o nome na pronúncia Yehová. Ele era evangélico, ó, James Strong. E ele disse que esse nome é the proper name, o nome próprio of the God of Israel, do Deus de Israel. Tá vendo? Vamos ver outros eruditos. Agora, o Brown Driver Briggs, 3 homens que começaram no século XX, 1900 e pouco, né? Eles colocaram, ó, proper name of the deity, o nome próprio da divindade. Aí ele colocou Yahweh, né? Mas aí você vê que ele coloca aqui Yehová com as vogais E ou A também. Quer dizer, parece que alguns preferem Yahweh, que em português seria Javé. Não importa, tá? Mas o importante é não deixar de usar o nome de Deus. Porque o que acontece é que, igual eu mostrei para vocês aqui, isso aqui é a Bíblia evangélica. Ela mostra que as pessoas que adoravam a Deus eram testemunhas de Jeová. Isso 700 anos antes de Cristo. Os judeus fiéis eram testemunhas de Jeová. Então eles já eram testemunhas de Jeová. Quando chegou no século I, Jesus falou: vocês serão testemunhas de mim. E quer dizer então que agora não era mais testemunha de Jeová? Não!
Agora a pessoa não só iria testificar sobre Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, mas também ia dar testemunho de Jesus, que é o que inspirava a profecia. Então, meus amigos, quando você encontra alguém que fala, não, nós temos que ser testemunhas é de Jesus, então ele não entende que realmente Jeová é Deus. Isso aconteceu por quê? Porque eles aceitam a Jesus, mas negam a Jeová. Né? Jesus é o caminho, mas Jeová é o destino, meus amigos. Rejeitar a Jeová é triste. Por quê? Porque Jesus, ele é o Cristo. Se você disser que Jesus é o próprio Deus, você rejeita Jesus como Cristo, porque Jesus é o Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer escolhido. Então veja comigo na Bíblia, por exemplo, vamos agora à Bíblia Sagrada, vamos olhar uma passagem aqui importantíssima e veja o que Deus está dizendo para você aqui. 1 João 2:22. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Pois bem, quando você nega que Jesus é Cristo, sabe o que quer dizer isso? Cristo significa escolhido, ungido. Então, quando você diz que ele é o próprio Deus, você está rejeitando ele como o escolhido por Deus, o ungido de Jeová. Nós sabemos que Jesus, na sinagoga, ele leu Isaías 61. Você pode ver, eu sempre costumo mencionar esse texto nos meus vídeos, gente. Lucas 4, Jesus falou o nome de Deus, olha. Foi ele entregue o rolo do profeta Isaías. E em Lucas 4, olha aqui no versículo 18, olha. 16 em diante aqui, ó. Então ele foi para Nazaré, onde tinha sido criado, e segundo o seu costume no dia de sábado, entrou na sinagoga e se levantou para ler. Assim foi-lhe entregue o rolo do profeta Isaías. E ele, Jesus, né, abriu o rolo e achou o lugar onde está escrito: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Está vendo? Aqui diz que Jesus foi ungido por quem? Por Jeová. Jesus leu isso aqui. Jesus leu o rolo, era Isaías 61. E quando você lê Isaías 61, lá tem o nome de Deus. Jesus usava o nome de Deus. É por isso, se você pegar João Ferreira de Almeida, que eu estava usando aqui, essa de 1819, você vai ver Jesus falando, né? No caso, a Isaías 61, lá tem o nome de Jeová. Aqui nessa versão de hoje, a Almeida de hoje, eles removeram o nome de Deus. É por isso que o pastor fala, nós temos que ser testemunhas de Jesus, não de Jeová, porque na Bíblia dele vai estar Senhor aqui, e quando o pastor vai ler isso aqui, ele lê Senhor achando que é Jesus. Para ele tudo Senhor é Jesus, né? Sendo que Senhor é um pronome comum de tratamento. Todos que têm uma certa idade é Senhor, são senhores. Portanto, para concluir esse vídeo, eu quero enfatizar o seguinte. Aqueles que dizem, nós temos que ser testemunhas é de Jesus, eles não têm informação e são reféns de um problema sério. A remoção do nome de Deus de suas versões, porque essa versão da Bíblia Almeida, de 1819, ou seja, 200 e poucos anos atrás, continha o nome Jeová, o nome de Deus, só nesse versículo 10 e 11 de Isaías 43, né? 3 vezes. Isaías 43, 10 ao 12, ó, 3 vezes o nome de Deus. Portanto, aqui falava dos antigos israelitas como testemunhas de Jeová. Todos eles que eram fiéis tinham que testificar do nome de Deus, mas tinha que falar o nome? Tinha, o nome mesmo, sim. Êxodo 9,16 lá diz, Deus disse que quer que o seu nome seja declarado em toda a terra. Ele falou para Faraó que não tinha eliminado Faraó para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Então ele quer que o seu nome seja declarado. O Salmo 83,18 diz para que as pessoas saibam. Lá não diz para que as pessoas ocultem, omitam, apaguem de suas versões da Bíblia. Isso foi exatamente o que fizeram as igrejas católicas e as filhas delas, as igrejas que surgiram por ocasião da Reforma. Eles, na verdade, removendo o nome de Deus de suas versões da Bíblia, eles pavimentaram, prepararam o caminho para a teologia da Trindade, um ensino não bíblico. A doutrina católica da Trindade, ela foi construída a partir desse tipo de remoção do nome de Deus. A confusão entre o Senhor Jesus e o Senhor Jeová. Então, na verdade, os judeus fiéis, todos eles... Aí alguns falam, não, mas no Novo Testamento é Jesus. Não, meus amigos. Eles continuaram usando o nome de Jeová do mesmo jeito. É porque na Bíblia que vocês usam não aparece. Mas só no de Mateus até Apocalipse nós temos centenas, não muitas, mas pouco mais de 200 de vezes que o nome Jeová deve ser colocado. Principalmente em passagens onde se fazem citações do Velho Testamento em que o nome aparece no texto hebraico, da Bíblia hebraica, do texto massorético. Então é assim, ali, por exemplo, eu acabei de citar Lucas 4, né? Ali Jesus usou o nome de Deus. Jesus, quando cantou os Salmos de Hillel,
na ceia, ele cantou e usou o nome Jeová, que aparece no Salmos 118, ali, Salmo 103 a 118. Aqueles cânticos têm o nome de Deus dezenas de vezes. Então, fico alerta para você que diz que é seguidor de Cristo e compactua com esse tipo de coisa. Jesus, o próprio Jesus, ele dava testemunho, falava sobre Deus e ele era uma testemunha também de Jeová. Mas como é que eu digo isso? A Bíblia mostra que, por exemplo, você vai em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ali diz: "E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel." Então chama Jesus ali de a testemunha fiel, Homartis ou Pistos. O texto grego, a palavra testemunha fiel. Jesus é chamado de testemunha. Por quê? Porque ele foi a testemunha mais importante a respeito da soberania de Jeová. Tanto é que quando ele entrava em Jerusalém, poucos dias antes da sua morte, os judeus viam e falavam: Baruch haba Beshem Jeová, bendito aquele que vem em nome de Jeová. Portanto, quando alguém diz que nós temos que ser testemunhas é de Jesus e não de Jeová, ele, além de ser refém de uma versão da Bíblia que removeu o nome de Deus e de uma doutrina tradicional, a doutrina católica da Trindade, ele não tem conhecimento exato da Bíblia. Ele está rejeitando a Jeová. Que adianta aceitar Jesus e negar a Jeová, aquele que o ressuscitou dentre os mortos? Conforme Gálatas capítulo 1, versículo 1, ali diz que Jesus foi ressuscitado por Deus dentre os mortos. Então é muito importante você ter em mente que as testemunhas de Jeová, elas não negam jamais a Jesus, pelo contrário, pregam o nome de Jesus, mas então elas são testemunhas cristãs de Jeová. Elas dão testemunhos de Jeová e dão testemunho de Jesus, até porque todos os judeus, lá no primeiro século, quando participaram daquela ocasião da ascensão, viram Jesus ir embora, e Jesus falou aquelas palavras: "Vocês serão testemunhas de mim." Eles já adoravam a Jeová, eles usavam o nome Jeová todo o tempo. Eram judeus, meus amigos, não existe negócio de Novo e Velho Testamento, nem essa terminologia é correta. Então ali, eles, por exemplo, imagine os seguidores de Jesus quando eles abriam a Torá, eles abriam, por exemplo, Yeshayahu, Isaías, e liam a passagem aqui. Eles liam o nome de Deus, então eles usavam normalmente o nome de Deus. Então, eles eram testemunhas de Jeová. Eles adoravam o Deus único, não adoravam a tríade. Eles eram judeus, meu Deus do céu, gente. Judeus não são trinitários, não. Judeus nunca foram monoteístas, adoravam um só Deus. E Jesus era o Filho de Deus para eles, os que aceitaram Jesus como Salvador. Espero que essa explicação tenha ajudado você a entender corretamente se nós temos que ser testemunhas de Jeová ou de Jesus. A resposta é: nós somos testemunhas de Jesus. O povo de Deus muito antes já eram testemunhas de Jeová. Portanto, agora que Jesus veio, isto é, há 2000 anos atrás, eles tinham que agora dar testemunho de Jesus e também de Jeová. Jeová como sendo Deus Todo-Poderoso e Jesus, o Filho de Deus, o Messias de Jeová.